Vamos lá. Boa noite, no tópico 2 do nosso estudo. E o tópico 2 é: avalie a sua vida pela sua comunhão. Ninguém é maior do que as suas orações. A oração é uma das principais formas que a gente tem de ter comunhão com Deus. É a oração. A gente sabe que as disciplinas da oração e da leitura da palavra são as principais. Um cristão não pode viver sem isso. E a oração, ela traz a comunhão. Ela tem duas fases, na verdade. A gente vai falar sobre a outra no próximo vídeo, que é a parte da comunhão e a intercessão. E Deus avalia essas coisas em nós. Como anda a sua comunhão com Deus? O que é interessante é que quem quer que seja que estiver disposto a se aproximar de Deus, Deus ele estende a mão, ele está disposto a ser amigo dessa pessoa. Deus ele tem um desejo ardente pela comunhão, por estar próximo daqueles que ele criou. Ele criou com esse intuito, né? Eu já falei no outro vídeo, desde o Éden, Deus ele anseia por ter essa comunhão com o homem. Ele anseia por ter essa intimidade. Se você pegar a história toda, uma vez a gente falou num MCD, eu acho que foi até no último de Natal, se eu não me engano, que foi no último de Natal. A Osana até falou essa parte sobre as alianças. Se você pegar a história da Bíblia, é uma história de um Deus buscando seus filhos através de alianças. E o homem quebra as alianças e Deus faz novas alianças porque ele quer comunhão. E assim, tem algo que eu acho incrível, que Deus ele não faz acepção de pessoas. E a gente entende isso, tipo, Deus vai me aceitar como pecado. Não, mas Deus ele não faz acepção de pessoas. Qualquer um que dá um passo em direção a Ele quer. Então, a gente sabe que Deus ele vira as costas, né, pro pecador, ele é contra o pecado, ele é contra o pecador, mas qualquer um que vira e fala, eu vou na sua direção, Deus ajuda. Tanto que ele mandou a ponte, o caminho, que é o próprio Cristo, o Filho dele, para fazer essa ponte. Porque ele é um Deus que anseia pela comunhão com os filhos dele, que ele chamou, né? E a comunhão é algo extremamente importante. Eu, particularmente, já contei isso várias vezes no grupo de jovens. Eu não canso de falar isso, eu vou falar de novo. Quem vai seminário de jovens não quer nem mais ouvir. Mas isso foi algo que mudou a minha vida espiritual quando eu era adolescente. E a gente começou um grupo de estudo parecido com esse até que a gente está participando agora do livro de Mateus. Era na época eu, a Joy, a Paul e tal. A gente tinha um grupo de estudos. E quando a gente estava estudando a Bíblia, um dia eu estava lendo a Bíblia sozinha na minha casa e eu li esse versículo que fala assim: quem conhece o homem senão o próprio Espírito do homem? Né? E depois mais pra frente fala: mas nós recebemos o Espírito de Deus. E quando eu li aquilo, eu entendi que Deus enviou uma parte dele, uma parte do Espírito dele, para entrar em nós, para que a gente o conhecesse melhor. Olha o quanto Deus quer ser conhecido, o quanta comunhão Ele quer ter uma comunhão tão íntima como de um marido e sua esposa. Essa é a comparação que Ele faz na Bíblia. E Ele enviou algo dele, parte dele, para estar dentro de nós, para que a gente possa o conhecer melhor. Nossa, eu quando li essa passagem, e também Mateus 7, a partir do versículo 7, que fala lá, buscar-me-eis, me achareis, pedi, dar-se-vos-á, batei, e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Esses dois versículos eu sempre repito, porque para mim é incrível o fato de o nosso Deus soberano querer ser conhecido, querer ter comunhão. Porque na minha cabeça infantil de criança, né, eu cresci sabendo que Deus era grande, que Deus era incrível, que Ele era onipotente, onipresente. Então eu imaginava Ele distante, eu imaginava um Deus que estava lá e que Ele se fazia de difícil, sabe? Ele colocava barreiras, você tem que ser santo, você tem que cumprir regras, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então na minha mente, Ele era um Deus que se fazia de difícil. E quando eu li esses versículos, eu percebi que a gente que faz tudo mais difícil, mas que Ele não, ele sempre quer ser conhecido, ele fala, é só você me buscar que você vai me achar. Ele é um Deus que quer comunhão, que anseia essa comunhão, Ele é um Deus que ama estar perto dos seus filhos. Né? Ele não quer que você fique implorando, eu preciso da sua comunhão. E Ele fala, não implora mais. Não, pelo contrário. Ele enviou o Filho dele, Ele nos amou primeiro. Ele enviou o Filho dele antes, para que a gente tivesse um caminho para chegar até Ele. Ele sempre foi fazendo alianças e preparando e estando
criando formas da gente estar perto. Porque o nosso Deus é um Deus que anseia pela nossa comunhão. E quando eu falo dessa questão da comunhão, avalie a sua vida. Aí você fala, mas como que eu vou avaliar minha comunhão com Deus? Né? Eu falo isso, uma vez eu falei isso no MCD, que é uma questão para mim que mostra na prática a nossa comunhão com Deus, né? Aquele momento assim na vigília, ou no acampamento, ou numa reunião de oração de sexta-feira, que o dirigente fala assim, ó, vamos cada um para o seu canto ter o seu momento particular com Deus. Alguns vão adorar, né? E outros vão chegar e vão orar 2 minutos e depois vão ficar sem nenhum assunto. Sabe, parece aquela coisa de quando você tem que sair com alguém que você não conhece, você vai na casa de um parente, ou vai conhecer a família do noivo, do namorado, lá da sogra, você não tem assunto, você vai até meio nervoso, o que eu vou falar? Ou quando você vai para uma reunião com alguém, vai conhecer alguém, você não tem assunto com aquela pessoa. Às vezes está numa festa, assim, você não conhece ninguém. Uma vez eu fui numa festa de um amiguinho de escola da Ana, e é terrível, porque as crianças se conheciam, mas os pais, ninguém tinha amizade. Não sabe aquela coisa sem nenhum assunto? Aí ficou eu e o Rô lá sentado, meio perdido, porque ninguém se conhecia. Você fica sem ter assunto. Então você ainda tenta ser simpático, né? Fala, oh, e o tempo? Choveu, né? Mudou o tempo, Aí fala, você viu a política? Vi, você viu o que aconteceu? Nossa, é a notícia lá. Acabou o assunto. Diferente quando você tá com alguém que você ama, que você tem comunhão, né? A gente tem o hábito de sempre que tem um feriado alugar uma chácara junto, sempre vai o Alex e a Thaís, a tia Neide e o tio Nenê, e nós temos uma amizade que assunto não falta. A gente fica lá horas conversando, vira a noite, e quando o assunto acaba, o silêncio não é constrangedor, você fica um lado do outro em silêncio e é gostoso. Não precisa forçar, tem que forçar um assunto, não. Isso é comunhão. É até você ficar em silêncio na presença de Deus de forma agradável. Porque quando você está com alguém que você ama, que é seu amigo, até o silêncio é gostoso. Até aquele momento que você fica só ali curtindo a paisagem com seu amigo lá, com seu amado, é gostoso. E essa é a comunhão que Deus quer com a gente. Qual é o seu nível de comunhão, né, com Deus? Avalie a sua vida. Uma passagem que mostra muito bem. E quando eu falo avalie a sua comunhão com Deus, não é com a igreja. Porque às vezes a gente mistura essa questão da comunhão com Deus e com a igreja. A gente é muito ativo na igreja, a gente tem muitos amigos na igreja, a gente convive no ambiente da igreja. E aí a gente acha que tem comunhão com Deus, mas não é. A gente pode estar lá e não escolher a melhor parte. E aí, se você abrir em Lucas 10, a partir do 38, tem a história de Marta e Maria. As duas estavam fazendo algo para agradar ao Senhor. As duas estavam... A Marta, ela estava ali trabalhando para servir a Deus. Ela não estava sendo uma pessoa que estava fazendo algo errado. Ela não era alguém ruim. Pelo contrário, a gente precisa de pessoas dispostas a trabalhar, a servir. Mas a Maria, ela escolheu a melhor parte. E quando a Marta vai lá e fala assim, pô, fala aí para ela me ajudar. Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Quer ficar comigo. Que parte você tem escolhido? Tem pessoas que você conversa, ai, não sai da igreja, que eu venho de quarta, eu venho de sexta, eu venho de quinta, eu venho de sábado, eu venho de domingo, e eu venho não sei onde, eu vou em 3 estudos diferentes. Mas Deus te conhece? Porque a Bíblia fala que vai chegar no dia do juízo final, algumas pessoas vão chegar e falar, Senhor, eu trabalhei, eu expulsei demônios, eu preguei, eu evangelizei. E Jesus vai falar, eu não te conheço. É possível você trabalhar durante anos para o Senhor e Ele não te conhecer. Eu estava assistindo uma reportagem falando sobre home office. Um cara, eu não sei o nome dele, é um desses caras famosos aí que tem uma empresa grande. E ele é jovem, é uma empresa nova, alguma coisa de aplicativo, eu não sei qual que é. O cara é muito rico, né? Ele é jovem, muito rico. E ele estava falando assim, as pessoas precisam se acostumar com a modernidade. Essa ideia antiga de você ter um lugar para trabalhar e ter que se reunir é muito ultrapassado. Hoje em dia é tudo online, hoje em dia é tudo não sei o quê. E aí nessa entrevista ele falava assim, eu contratei 2 funcionários, um no sul do país e um lá no Nordeste, que eu nunca conversei pessoalmente, e eles trabalham para mim. E aí ele deu esse exemplo. E às vezes é isso. A gente pode ser que nem esse funcionário aí desse cara, que trabalha para o Senhor, mas nunca conheceu Ele pessoalmente. A gente teve um contato com Ele, a gente recebeu o serviço, a gente entendeu o trabalho, mas nunca teve um contato pessoal com Ele, né? A gente está
nessa coisa de trabalhar, e chegar um dia Jesus falar, eu não te conheço. Quem é você? Você tem comunhão? E a questão de você se agradar de estar na presença de Deus, e não na casa de Deus só, mas na presença, na sua casa, no seu secreto. O momento mais gostoso é no secreto. Pensa, quando você é casado, o momento mais gostoso é quando você está ali sozinho com a pessoa que você ama. É quando você está ali no secreto. Porque por mais que você demonstre carinho na frente das pessoas, é uma coisa ali restrita. Você demonstra até certo ponto. Mas quando você está na intimidade ali com o seu marido, com a sua esposa, é onde você se entrega. E é onde você recebe todo o amor daquela pessoa. É a parte mais gostosa. E com Deus não é diferente. Às vezes a gente está aproveitando certas coisas, mas o que Deus tinha pra gente é mais íntimo, é mais gostoso, é mais profundo. E a gente não está aproveitando isso porque a gente não fica só a sós com esse Deus. Se eu nunca ficar a sós com meu marido, eu estiver sempre no meio de uma multidão, eu nunca vou usufruir essa intimidade máxima com ele. E com Deus não é diferente. Pode ser até dentro da igreja, às vezes no momento de louvor, no momento você está lá, mesmo que esteja com pessoas, você está sós com ele, você só olha para ele, você ignora a multidão, você toca ele, que nem aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, que ignorou tudo à sua volta, mas ela quis tocar Jesus. Ela quis tocar nele, ela quis ter intimidade com ele. Você é essa pessoa ou você está lá só no movimento, você está lá no trabalho, você está lá até no reteté, mas só naquele momento. Salmo 37,4 é um versículo que meu avô lia para mim e para todos os jovens, que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se agrade no Senhor, agrada-te de estar com Ele. Mais uma vez o pastor falou esses dias: uma coisa eu peço, eu quero estar na sua casa. Entre todas as coisas que eu posso pedir, eu vou pedir uma, que é estar com o Senhor, estar na tua presença. Então avalie a sua vida pela comunhão. O seu serviço é importante para Deus, mas a sua comunhão é muito mais importante. O serviço que flui de um coração em comunhão, ele tem um enorme poder e é tremendamente eficaz aos olhos de Deus. Isso faz diferença. Não que você não tem que trabalhar, pelo contrário, a gente precisa. A Bíblia fala, os campos estão brancos e são poucos os trabalhadores. A gente precisa de pessoas trabalhando. Mas quando você tem comunhão com Deus, o trabalho, ele é diferente. Porque às vezes a gente trabalha, mas com comunhão você vai trabalhar naquilo que é necessário. Você trabalhar naquilo que é o coração de Deus está colocado naquilo. Né? Então eu sei que Deus tem anseio por salvar as crianças. Por quê? Porque o diabo ele está lutando para salvar as crianças. Então eu vou ir nesse propósito. O que Deus quer ensinar para essas crianças? Eu vou ensinar aquilo que Deus quer. Então quando você tem essa questão de ter comunhão com Deus, você sabe o que Ele quer que você faça. E quando você está fazendo o que tem que ser feito, não de acordo com os olhos humanos, mas de acordo com a vontade de Deus, aquilo flui. O trabalho é mais leve, porque às vezes você está lutando na força do seu braço. E você fala, nossa, porque é tão difícil fazer as coisas na igreja? Porque é tão difícil fazer não sei o quê? É porque é o seu braço. Às vezes você está lutando para fazer alguma coisa, está querendo fazer, sei lá o quê, um projeto, alguma coisa, mas é no braço. Mas quando aquilo vem do coração de Deus, aquilo dá certo, aquilo vai. E aí aquilo é eficaz. E essa questão de dar certo, nem sempre você está enxergando. Você está lá fazendo e Deus está agindo, Deus está salvando a vida de alguém quando você está cumprindo o propósito de Deus. Mas para isso tem que ter comunhão com Ele. Parece que Deus tem mais facilidade em achar 1000 pessoas que queiram trabalhar para Ele do que uma pessoa com vontade de conhecer Ele e de ter comunhão com Ele. Porque é muito mais fácil trabalhar para Deus. É muito mais fácil. Você falar assim, eu vou, sei lá, eu vou trabalhar num projeto de evangelismo, eu vou cantar no louvor, eu vou dar aula na igreja, eu vou fazer isso. É muito mais fácil do que você querer ter comunhão com Deus. Porque comunhão com Deus vai exigir que você vai se moldando ao padrão dele, vai exigir obediência, vai exigir tempo, vai exigir você abrir mão do seu bem mais precioso, que é o tempo. E você não quer.
Então, às vezes é muito mais fácil, às vezes até o trabalho é uma forma de você se esconder. Eu já contei uma vez que uma pessoa que é bênção demais na igreja, era uma bênção. Ela um dia chegou e falou assim, eu vou ficar um ano aí fora de todos os ministérios, porque eu quero ter comunhão com Deus. Ela falou assim, eu percebi que eu me escondo. Alguém trabalhava em uns 4, 5 ministérios. Eu me escondo atrás do ministério. Eu quero ter primeiro a minha vida com Deus, a minha comunhão. Quando eu ver que eu não estou fazendo isso para mim, para me realizar, aí eu vou executar. E essa pessoa fez isso e ela é uma bênção, e foi uma bênção, e começou a executar e trabalhar e deu tudo certo. E até hoje colhe-se frutos do trabalho dessa pessoa. Avalie a sua vida pelo tempo que você passa no Santo dos Santos. O secreto é uma coisa assim que você... Quanto tempo você gosta de passar no secreto com Deus? E um detalhe, o secreto é aquilo que você não fala. Alguém que fala demais sobre a sua intimidade com Deus é porque tem algo errado. Ou não é bem aquilo, ou você vai acabar perdendo aquilo. Você não vê ninguém falando da sua intimidade, por exemplo, no casamento. Quem tem uma boa vida não fica falando. Agora, quem não tem, precisa falar. Precisa falar das migalhas que colheu, precisa falar do pouco que teve. Agora, se você tem uma vida com Deus, isso é entre você e Deus. É por isso que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Porque pessoas que batem no peito e falam, oh, eu sou isso, eu sou aquilo. Talvez não sejam nada, talvez Deus vai falar, não te conheço. Mas pessoas que estão lá em silêncio na igreja, que você nem sabe o nome, acordam todo dia 3 horas da manhã para orar, acordam todo dia, 3 vezes por dia param o que estão fazendo para orar. São pessoas que têm listas lá de oração e citam o nome de todo mundo. Essas pessoas serão reconhecidas no céu. Nós vamos ter muitas surpresas quando a gente chegar no céu. Porque tudo que a gente vê hoje na mídia aí como status, como bom, como incrível, talvez Deus não tá nem aí para isso. O que Deus quer mesmo é o coração. Como anda a sua comunhão com Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu uma direção de Deus? É incrível você ouvir a voz de Deus. Você ter um direcionamento, sabe? Você ir agir de uma determinada maneira. Você fala, não age assim. Você entender que Deus quer de você, aí você muda a sua atitude, depois você percebe o resultado. Isso é comunhão com Deus. Quando foi que você teve isso pela última vez? Ou você nunca teve? Busque isso. Busque ouvir a voz de Deus. É possível. É algo que o véu foi rasgado. A gente se apega muito à questão de ter alguém para falar. Alguém vai nos dar a direção, sim. É para isso que serve o pastor, é para isso que serve a Bíblia. Mas você tem que buscar ouvir essa voz, porque o véu foi rasgado. Antigamente, para você chegar lá na presença, você não podia nem entrar no Santo dos Santos. Você chegava para um sacerdote e falava, eu pequei, vai lá e oferece meu sacrifício. Mas hoje o véu foi rasgado e o Santo dos Santos, que é o lugar onde descia aquela fumaça de Deus, né? E Moisés ficava lá até com o rosto resplandecente quando entrava nessa presença. Hoje ele foi rasgado e todos podem entrar nesse lugar. Isso é incrível. Qual foi a última vez que você entrou nesse lugar? Que você entrou, deixou tudo do lado de fora e ouviu essa voz. Então avalie a sua vida pela sua comunhão com Deus. Avalie pelo quanto você tem buscado essa comunhão. A gente busca comunhão com as pessoas. Tem pessoa que tem uma loucura por comunhão, sabe? Com pessoas. Eu já falei, eu sou meio fechadona, eu já sou na minha, né? Tanto que esse negócio de quarentena, tem muita gente sofrendo muito, mas a gente não tá sofrendo tanto assim não, porque a gente tá relax, né? Mas tem pessoas que não, que elas necessitam de estar com outras pessoas, necessitam de comunhão. E elas buscam e elas se esforçam. Ai, vamos marcar de jantar, e vamos marcar uma festa, e vamos marcar não sei o quê. E ela vai, e se é longe, ela dá um jeito de ir. Se falou de festa, a pessoa vai. Porque ela necessita ter comunhão com outras pessoas. E o quanto você está se entregando e buscando e ansiando comunhão com Deus. Da mesma forma que talvez você busque estar com um amigo. Da mesma forma que você está sofrendo aí na sua casa, nessa quarentena, às vezes você está sofrendo loucamente de saudade de estar com pessoas. Mas Deus está aí. Imagina, você sofreria se você não pudesse orar, você sofreria, será ou nem faria falta? Avalie isso. Que às vezes essa necessidade toda, tá até orando para acabar a quarentena, não é nem necessidade para a igreja, para buscar ao Senhor, até porque isso você pode fazer na sua casa, mas é o fato de estar com pessoas. Então avalie isso hoje. Avalie.
como anda a sua comunhão com Deus. Nós vamos continuar, logo vem mais vídeo. Tchau!